O que um idoso tem a ver com o Natal? Basicamente tudo. Quantas famílias você já ouviu falar sobre a reunião, a importância da reunião no momento que os seus avós eram vivos e que depois de um tempo, depois dos seus falecimentos, aquela união, aquela sensação de pertencimento com o tempo foi acabando? Quantas reuniões aconteciam muitas das vezes por conta desses anciões, né, que é o que eu costumo dizer. É, Queria falar um pouquinho com você sobre isso, porque por mais que os idosos, às vezes a gente costuma ouvir muito sobre isso, né? De que repetem às vezes as mesmas histórias nos mesmos encontros, nas mesmas datas comemorativas, e aí a gente sempre acaba fazendo aquelas reclamações de eu não aguento mais ouvir essa mesma história. Mas você percebe que quando ele conta essa história é para falar da vida dele e que nessa tentativa de trazer, não é só de falar da vida dele ou da vida dela, é uma tentativa de aproximar você mais dele e tentar fazer com que você aprenda com algumas das decisões que ele ou então que ela chegou a tomar para a vida como um todo. Então, assim, um dos grandes medos que a gente tem no Ocidente é muito o medo de envelhecer. Quando a gente liga a televisão, por exemplo, o que a gente mais vê nos noticiários, o que a gente mais vê não, né? Mas assim, o que muito se fala sobre essa parte da, da questão de fazer com que os cientistas, das tentativas dos cientistas em preservar as células e proporcionar o maior tempo de vida possível com relação ao ser humano como um todo, né? Justamente por conta do meio ambiente, enfim, e que existem cientistas que falam sobre um futuro onde as pessoas vão poder chegar a 110 anos, a 120 anos, justamente por essa questão desses estudos relacionados à preservação das células. Só que quer queira ou não, que por mais que a gente lute, que por mais que a gente estude, que por mais que a gente faça diversas pesquisas, e eventualmente um momento desse ciclo da vida vai se esgotar, né? Então, assim, eu queria que você imaginasse a sua vida como se fosse uma escada. E, assim, que olhasse para essa escada de diversas maneiras, conforme algumas etapas da sua vida foram acontecendo, né, de diversas mudanças. Cada um tem o seu tipo de escada. E no meio disso, cada um pode pintar a sua escada da sua maneira, pode querer classificar a escada como bem entender. E isso é uma coisa muito interessante, porque todos nós temos o nosso traço, temos o nosso tipo de caminho, as nossas sensações, as nossas experiências completamente diferentes, nós temos os significados das nossas experiências que são variados, né? Que são muito complexos, inclusive. E aí, conforme você olha para essa sua escada, imagina a sua escada, e conforme você olha para essa escada, você vai ver as suas feridas, você vai ver as suas conquistas, você vai ver os seus abraços, os seus amores, você vai ver um monte de coisa. Cada degrau corresponde a um ano. A gente pode olhar para essa escada e quando a gente fazer alguma comparação com as outras escadas de outras pessoas, existem algumas escadas que são um pouquinho curtas, que representam pessoas que talvez não tenham vivido por muito tempo. Existem algumas escadas que podem ser completamente tortas, mas ainda que sejam tortas, elas nunca podem se envergar, mas pode não quebrar, né? E assim, e isso é a vida, né? Essa é a construção, cada um com o seu degrau, cada um com a sua sensação, cada um com a sua experiência, cada um com o seu tipo de madeira para a escada, cada um com o seu tipo de significado. E que eu queria colocar aqui é que assim, para alguns, quando a gente for olhar para essas escadas, elas podem ser muitas das vezes confortáveis, algumas etapas do degrau de cada pessoa pode ser confortável e aí depois você vai ver algum tipo de sofrimento em algum determinado ano, que é a vida, né? Que é a vida. Então o que eu tô querendo dizer com tudo isso aqui? É que assim, quando a gente pensa na escada de uma pessoa mais idosa, é porque provavelmente não, né? Certamente essa escada é muito mais longa, ou seja,
esse idoso viveu muito da vida dele, esse idoso tem muito para compartilhar e que por mais que essas histórias elas aconteçam, esses encontros possam ser um tanto que repetitivos, a gente precisa refletir sobre essa atitude, sobre essa vontade de querer trazer você para perto, para os netos ou então para os filhos. O que eu coloquei aqui no final? Conforme vivemos, colecionamos fatos das nossas histórias de vida e o melhor de tudo, os idosos gostam de contar sobre as lutas, sobre as dificuldades e é justamente a partir desse encontro que a gente também pode elaborar algumas das coisas sobre as nossas próprias vidas. Nesse momento de Natal, né, a gente está caminhando aí para o Natal, é justamente por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Talvez você vá ouvir as mesmas histórias, mas eu queria que você refletisse um pouco, porque quando o seu idoso ou então a sua idosa conta a sua história com orgulho, com piadas, com brincadeiras, ele está basicamente falando assim: essa é a minha vida. Eu espero que você, que nesse final aí de ano, você consiga ter um pouquinho de tem uma oportunidade de refletir sobre isso e ver que essa escada aí do seu idoso ou então da sua idosa, ou então dos seus idosos, dependendo, né, de como, se você for uma pessoa que tenha o presente de ter os seus avós ainda por perto, dos seus bisavós, enfim, que você olhe de um outro modo, que você olhe de uma perspectiva que, na verdade, o intuito daquela pessoa, daquele ser humano que te ama, apesar de todas as dificuldades, é para trazer você mais para perto, é para fazer com que você também possa aprender um pouco da vida. Um abraço e até o próximo vídeo.